Olá a todos, que Jesus nos abençoe e que possamos fazer um ótimo estudo junto. Hoje, mais uma vez, estamos aqui via YouTube, via Facebook, Instagram também. Então, antes da gente iniciar, aquele pedido especial para quem ainda não se inscreveu no nosso YouTube, quem ainda não faz parte do nosso grupo do Facebook, do Instagram, esse é o momento. E gostando das nossas palestras, dos nossos estudos, de todas as informações que essa nossa grande família do Centro Espírita Naim Montes de Castro tem postado, se a gente gostar, vamos curtir, vamos compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos edificantes. E então, iniciando, vocês me conhecem, vocês sabem que geralmente, quando eu faço algum estudo, eu retorno bastante no tempo, e hoje não vai ser diferente. Na verdade, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou retornar muito. Eu acho que nós nunca mais vamos ter a oportunidade de retornar mais do que isso. Porque a gente vai voltar no momento da criação do universo. Então, nesse momento agora que a gente vai falar, nós vamos focar simplesmente na ciência. E depois a gente vai dar um prosseguimento nessa linha de raciocínio até chegar à nossa conclusão. E o tema de hoje é a busca pela verdade. Então vamos começar. Vamos voltar em 13,8 bilhões de anos. É muito tempo realmente. Repara que eu não estou falando milhões, estou falando bilhões de anos. É quando a ciência diz que houve o Big Bang, onde todo o universo estava contido numa cabeça de um alfinete, por exemplo. Isso é estranho da gente conseguir conceber, né? E mais estranho ainda é a gente pensar que não existia o tempo antes do Big Bang. Então não existia esse conceito, não, o que acontecia, o que tinha antes, não existia. Então isso é um conceito complicado, científico, mas vamos assumir como verdade. E aí, 13,8 bilhões de anos atrás, aconteceu algo mágico. Uma grande explosão e toda essa energia e matéria que estava contida nessa cabeça de alfinete, ela acaba se expandindo e formando o universo como a gente conhece hoje. E vamos tentar entender um pouquinho o que existia dentro dessa cabeça de alfinete. Praticamente, basicamente, era hidrogênio, hélio e um pouquinho de lítio. Tá? Mas para a gente ser mais didático, vamos imaginar que fosse só o hidrogênio, que fica mais fácil da gente compreender. Então, de repente, o hidrogênio se espalha por todo o universo que acabara de ser criado. E o tempo vai passando, a força da gravidade existia, como ainda existe hoje, e acaba reunindo esse hidrogênio que está espalhado em diversos pontos deste universo ainda em formação. E aí começam a surgir as primeiras estrelas, né? As estrelas primitivas. Elas eram compostas, né? Basicamente o seu composto é hidrogênio, como o nosso Sol. É basicamente hidrogênio e ele vai se fundindo em hélio e assim vai. Então imagina que nos primeiros milhões de anos do nosso universo existiam diversas dessas estrelas primitivas gigantescas e estavam consumindo todo esse hidrogênio. A pressão dentro de uma estrela dessa é tão grande e um hidrogênio acaba se fundindo no outro hidrogênio e gerando muita energia. E essa fusão, a mesma coisa que acontece numa bomba de hidrogênio, por exemplo, né, gera muita energia. E dois átomos de hidrogênio, quando se fundem, formam hélio. E assim vai. E dentro dessas estrelas, o hidrogênio se forma em hélio, daqui a pouco se forma em carbono, daqui a pouco ele forma o oxigênio, até chegar o momento que é o ferro, e ele não consegue mais se ligar a ninguém, que ele é muito estável, e existe uma grande explosão. A gente não precisa se preocupar, porque essa explosão não vai acontecer com o nosso Sol, porque ele é muito pequeno perto dessas estrelas gigantescas, então o final dele só daqui a 5 bilhões de anos vai ser de outra maneira. Então estamos salvos por enquanto, nós temos que nos preocupar com nós mesmos. E aí imagina que essas grandes estrelas primitivas explodiam e espalhavam outros elementos pelo universo. A Terra, por exemplo, foi formada por esses elementos todos através dessas explosões chamadas de supernova. Então quando a gente olha para dentro da gente, né, eu vejo assim, eu sou feito de carbono, né, nós somos basicamente água. Quando eu vejo dentro do meu sangue tem ferro, isso tudo significa que nós somos poeira de estrela. Tá? Nós somos esse final da linha dessas grandes explosões estelares.
Então, quando a gente para pensar nisso, a gente dá um salto para uma outra forma de enxergar, porque a gente está vendo como a ciência atual ela aponta essa criação do universo. Mas vamos tentar entender, por exemplo, há 2.900 anos atrás, na época de Homero, dos gregos, como a mitologia grega ela analisava esse processo de formação. Eu poderia ter pego a experiência bíblica, né, da Gênese, para falar isso, mas eu acho que vai ser mais interessante a gente pegar a experiência dos mitos gregos para depois fazer um prosseguimento com outro processo grego que está envolvido. Então, dentro da mitologia grega, o que existia? Existia o caos, antes de tudo, que seria esse pensamento pré-Big Bang, né, que não existia nem o tempo. Então, o caos dominava tudo. E o caos não era um conceito de desordem, mas um conceito de vazio, de inexistência. E, de repente, o caos acaba criando Gaia, que é a Terra, e acaba criando também Urano, que seria o céu. E os dois viviam juntos, acoplados. Eles acabaram tendo filhos e tinha lá um certo drama envolvido nessa família, e acabava que Urano ele matava todos os filhos. Até que Cronos, conseguiu, junto da mãe Gaia, dar um golpe, e ele, Cronos, se vinga do pai. Corta o genital do pai, Urano dá um grito gigantesco, se separa de Gaia, da Terra, e assim surge o céu e a Terra, cada um no seu espaço, e o tempo começa a existir também, porque Cronos se liberta. Então, para a gente entender que existe, além dessa figura física que nós compreendemos como a criação do universo, existem também diversos mitos de criação. E o mito grego foi o que a gente analisou hoje. Por que a gente está analisando? Porque seguindo esse mito grego, passando alguns séculos, e a gente já está falando de 2.500 anos atrás, 2.600 mais ou menos, você começa a ter uma ruptura entre o pensamento mítico da Grécia e um pensamento mais sofisticado, mais científico. E a gente vai analisar então a figura dos filósofos da natureza, conhecidos também como filósofos pré-socráticos, porque eles vieram antes da filosofia de Sócrates. E o grande e o primeiro filósofo pré-socrático foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele rompe com essa tradição, né, mística e mítica da própria cultura grega para tentar analisar de outra maneira, utilizando o que os gregos chamam de logos, da lógica. E a partir de uma observação da natureza, onde eles chamam de physis, conseguir chegar a outras conclusões que vão afastar a gente do pensamento mais místico. E através dessa combinação de logos com a physis, com a observação, eles queriam entender, eles queriam buscar um conceito que nós chamamos de arquê, que seria um composto primordial, aquilo que seria o primeiro objeto de estudo, de formação de todo o nosso universo. E Tales de Mileto, quando começou a procurar essa arquê, ele percebeu, ele tinha morado muito tempo no Egito, e percebeu que o rio Nilo, feito de água, era algo extremamente importante para a vida. E daí ele começa a tirar conclusões de que a água era esse composto primordial. Nós, por exemplo, quando morremos, ele analisava os corpos e via que os corpos ficavam secos. Significava o quê? Que a água ia embora. Se você não rega uma planta, a planta morre. Tudo girava em torno da água. Então a água era esse composto primordial para Tales de Mileto. Tales de Mileto tinha um discípulo chamado Anaximandro. Anaximandro, ele não concordava exatamente com o seu mestre. E ele achava que existia um outro composto, que era o grande formador de tudo. E esse composto para Anaximandro era imaterial, eterno, infinito, rompendo com tudo aquilo de material que existia no nosso mundo de percepção. Chamava de apeiron. Apeiron, hoje para a gente, poderia muito ser adequado como Deus, como uma forma imaterial, eterna. Ele não tinha esse conceito, mas ele tinha uma intuição de que algo criador
de elemento de formação não poderia ser material. Anaximandro também tinha um discípulo chamado Anaxímenes. E Anaxímenes rompeu com os dois. Nem é a água, nem o apeiron. Tem que ser algo intermediário. Não pode nem ser algo tão denso quanto a água, nem tão fluídico como o apeiron. Por que não o ar? Vamos parar um pouquinho com essa escola filosófica e vamos pegar uma outra escola, que são os pitagóricos. Pitágoras, ele já rompia também completamente. Para Pitágoras, os números eram os elementos fundamentais. Então tudo no universo era feito de números. Os números estavam aí muito antes da humanidade pensar, por exemplo, na matemática. Os números já existiam. Então quando a gente vê o filme Matrix, por exemplo, e aparece aqueles números, todos os códigos binários da programação, provavelmente Pitágoras tinha essa visão, né, dos números compondo tudo. Depois de Pitágoras, a gente vai pensar numa outra escola, e uma escola muito diferente, que compõe Heráclito de Éfeso, e nós temos um outro pensamento totalmente diferente de Heráclito, que é Parmênides. Parmênides, ele tem uma visão onde não existe transformação, toda transformação é ilusória, e Heráclito dizia que tudo estava em transformação. Eles eram completamente antagônicos. Um acreditava no ser, onde nós somos e nunca deixaremos de ser, e toda mudança, toda transformação é ilusória, e Heráclito achava no devir, onde tudo estava em transformação. E um pensamento interessantíssimo de Heráclito é ele falar que nós nunca vamos tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque quando entrarmos a segunda vez, o rio já é outro. Então, tudo está em transformação. E isso é legal para a gente ver. Imagina você pega um livro para ler, abre, você lê, é livro maravilhoso. Passa um tempo, você lê de novo esse livro. Quantas vezes a gente ou acha melhor, porque nós somos outros, nós somos mais maduros e temos uma maior percepção, ou de repente ele fala assim, poxa, como é que eu gostei desse livro? Porque às vezes nós amadurecemos tanto também e o livro ficou para trás. E Heráclito tinha esse pensamento. E por que eu estou falando desses dois? Porque por mais que eles pareçam antagônicos, Platão se baseou nesses dois pensamentos para chegar às grandes conclusões filosóficas dele. O mundo das ideias, por exemplo, platônico, é baseado nessa dualidade entre o ser e o devir. Então é importante a gente imaginar que ideias antagônicas podem somar e surgirem novos pensamentos geniais. Entende? Essa nossa busca pela verdade, como ela é importante, a gente conseguir perceber que não existe verdade em todos os lugares, ou verdade pode ser um somatório de escolas de pensamento. E para a gente finalizar nos filósofos pré-socráticos, vamos falar sobre o último deles. Ele é até contemporâneo a Sócrates, né? Mas por ainda tratar dessa busca pela arquê, a filosofia coloca como pré-socrático, que são Leucipo e Demócrito. Eles tinham um pensamento interessantíssimo, porque eles acreditavam que o composto primordial era um composto indivisível, extremamente pequeno. Era a escola dos atomistas. Então vamos parar para pensar como eles intuíram certo. Se nós no início do nosso estudo começamos a falar que o elemento primordial era o hidrogênio, um átomo, olha o que Demócrito conseguiu intuir há 2.400 anos atrás. Que o elemento primordial era um átomo, algo indivisível, extremamente pequeno. E como ele chega a essa conclusão? Não é a partir simplesmente da intuição dele, mas num somatório de outros pensamentos, de outras escolas. Então, quando Tales de Mileto fala da água, quando falam do ar, quando falam do fogo, por mais que para a gente hoje pareça absurdo, mas houve um somatório de ideias que propiciou surgir informações tão intuitivas e tão próximas à realidade física que hoje nós buscamos e acreditamos. Vamos dar mais ouvidos até às ideias loucas. Não é a gente seguir
mas vamos permitir que as pessoas pensem. Imagina você estar numa empresa, você tem um tal do brainstorm, que seria uma tempestade de ideias, e essa é a lógica, onde cada um pode falar o que quiser, sem freio, porque às vezes surgem ideias brilhantes, ou até aquelas ideias mais bobas, elas podem se transformar e despertar raciocínios mais rebuscados. Vamos permitir. Vamos permitir ouvir a ideia do outro, coisa que está difícil hoje em dia. Então, vamos fechar essa parte e vamos buscar agora a parte seguinte, que é Sócrates propriamente dito. Que a gente falou dos filósofos pré-socráticos, mas eu acho que vale muito a pena de se debruçar um pouquinho sobre a história desse filósofo que rompeu com a physis, com essa busca da observação da natureza, e começou a enxergar que as grandes perguntas envolviam as questões existenciais. Por isso que ele entrou para a história da forma como entrou. Porque ele rompe com essa questão de observação e começa a tentar perguntar de onde nós viemos, quem nós somos. E o mais importante, que é o nosso tema, a busca pela verdade. E Sócrates tinha uma questão com a verdade que era muito interessante. Porque ele percebia a busca pela verdade como algo extremamente importante. Mas ninguém nunca ia encontrar a verdade. Ou nunca no nosso plano de existência. Por quê? Porque uma coisa é você buscar. Outra coisa é você conseguir compreender que a verdade ainda é muito distante. Entra aí uma questão de humildade gigantesca. Então vamos voltar para essa nossa formação física do universo. 13,8 bilhões de anos atrás. A Terra foi formada 4,5 bilhões de anos atrás. Vamos imaginar que tem um planeta muito parecido com a Terra, espalhado aí por esse universo, e que ele tem apenas 1 milhão de anos a mais do que a Terra. A gente não consegue imaginar qual vai ser o nosso futuro científico, tecnológico, daqui a 100 anos. Imagina 1 milhão de anos. E Sócrates conseguiu intuir isso. Que toda a nossa percepção de verdade, nesse nosso plano de existência, é muito pueril. A gente não vai conseguir alcançar a verdade absoluta. Mas a busca é extremamente importante. E dentro desse pensamento, dessa lógica socrática, ele descobriu que o oráculo de Delfos, a pitonisa, que nada mais era do que uma médium que fazia as previsões, né? Era muito sábia. Ela disse que o homem mais sábio de toda a Grécia era Sócrates. E Sócrates ficou pensando, mas por que eu? Como sou eu o homem mais sábio? E ele saiu por Atenas, conversando com as pessoas, perguntando para as pessoas diversas questões, para entender por que ele era o homem mais sábio. Então ele pegava um pintor muito bom e falava sobre técnicas de pintura, ele entendia tudo. Mas quando esse pintor falava, por exemplo, sobre matemática, ele não sabia nada. Mas, ao mesmo tempo, não dizia que não sabia. Falava grandes bobagens. Então ele pegava um médico e falava sobre medicina, e o médico respondia tudo. Eu fico imaginando os conceitos médicos de 2.400 anos atrás, como devia ser bem diferente do atual. E provavelmente o conceito médico daquela época era tido como verdade absoluta. E esse mesmo médico falava sobre pintura e falava muitas bobagens, e Sócrates começou a perceber que todos eram doutores de tudo. E aí ele descobriu por que ele era considerado o homem mais sábio da Grécia. Porque ele sabia o tamanho da própria ignorância. Saber que nada sabemos. E isso fez com que ele sentisse na obrigação. E eu vou voltar só um pouquinho. Mãe de Sócrates era uma parteira. Então a obrigação dele era fazer o parto nas outras pessoas. Mas não o parto físico, o parto espiritual, o parto mental, a chamada maiêutica. E ele cria um método socrático para chegar a esse objetivo. E o que consistia esse método? Em primeiro lugar, convite às pessoas. Vamos conversar, vamos debater.
Depois as pessoas conversavam e ouviam os pensamentos do grupo, as ideias antagônicas, as ideias parecidas. Muitas das vezes recheada de ironia. Sócrates era muito irônico. E depois disso tudo, aí sim surgia esse nascimento, a maiêutica. E quando a gente olha para os nossos dias atuais, será que nós, por exemplo, quando somos convidados a participar de algum grupo no WhatsApp, também não estamos sendo convidados para essa maiêutica? Só que na primeira ideia antagônica, o que eu faço? Eu aborto e vou embora do grupo. Porque eu não estou disposto a ouvir nada que seja diferente do mundo que eu acredito. E aí eu faço parte, o quê? Do mesmo grupo de WhatsApp, da mesma comunidade, e não me permito ouvir ideias diferentes. Onde você acha que nós vamos chegar tão fechados assim, intelectualmente? Essa é uma pergunta. E Sócrates, então, percebendo isso tudo, mexe tão profundamente com a sociedade da época que acaba sendo condenado à morte. Olha que semelhança com grandes pensadores que mexeram moralmente com uma elite e intelectualmente também com essa mesma elite. O final, geralmente, é a morte. E aí, nós vamos seguir e vamos, já que nós somos espíritas, e os espíritos dizem, né, que Sócrates e Platão foram precursores do espiritismo, vamos tentar entender o que é, para o espiritismo, essa busca pela verdade. Então, em 1865, na Revista Espírita, Pascal, espírito, fez uma comunicação. E ele foi muito profundo ao dizer que para a gente existem duas verdades. A relativa, que é essa realidade que nós percebemos aqui, e uma realidade absoluta, que é uma realidade divina. Então a gente consegue entender por que Sócrates dizia que era importante a busca pela verdade, mas nunca a defesa da verdade. Porque às vezes estamos defendendo uma realidade relativa. E estamos nos amaldiçoando por uma realidade que é pueril dentro de um universo muito mais amplo. Vale a pena? Quando Kardec, por exemplo, diz que fé inabalável é aquela que caminha lado ao lado a razão em todas as épocas da humanidade, é exatamente isso. Porque amanhã nós descobrimos outras coisas e a nossa fé tem que continuar junto dessas descobertas. Porque se a ciência está aqui para comprovar, para demonstrar que muitas teorias podem estar erradas, a minha fé vai ser cega e vai lutar contra a ciência? Ou a gente vai conseguir enxergar que existia em momentos específicos a verdade relativa, mas existe uma realidade, uma verdade que é muito maior, que é a absoluta. Um exemplo prático para isso é a física clássica. Quando você tem Isaac Newton criando toda essa forma de enxergar o mundo, da física, da mecânica clássica, desculpe, existia essa realidade absoluta que envolvia as teorias, as leis de Newton. Mas quando Einstein percebe que a verdade de Newton era relativa, aquele momento de velocidade pequena, aquele momento de massas pequenas, mas quando você tem a velocidade da luz, quando você tem o mundo quântico, uma nova forma de enxergar a física existe. E quantas novas formas podem existir e a gente não tem ideia ainda? Por isso, não abracemos nenhuma verdade. Busquemos a verdade. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre Jesus, como ele percebia a verdade.
Porque nada mais importante do que analisarmos Jesus. Pois os espíritos dizem que Jesus, por exemplo, ele, pessoalmente, em espírito, foi o responsável pela formação do nosso planeta. Então, 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito puro. O que de verdade realmente existe na mente do Mestre? E deve olhar para os nossos problemas pequenos e ver assim, eles ainda não compreenderam tanta coisa e se acham os grandes conhecedores. E quando Jesus, então, é perguntado por Pilatos sobre o que é verdade, ele acaba se calando. Isso é extremamente importante da gente analisar, porque tem um significado simbólico enorme. Porque quem era Pilatos? Pilatos representava o mundo, a força material. E será que o mundo está preparado para a verdade? Mas ao mesmo tempo, quando Jesus está com seus apóstolos, seus discípulos, ele cita que ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida, dando uma indicação de que toda essa busca filosófica do elemento primordial, das questões físicas, elas podem estar em segundo plano. Porque ele, o representante do amor, aquele que simbolizou, encarnou o amor, ele se definiu como verdade. Então não é para a gente esquecer das buscas sobre a verdade, sobre as origens, mas a gente para começar a dar mais valor às questões relacionadas ao sentimento. E para a gente finalizar, dentro desse pensamento cristão, deve ser a tônica dos nossos pensamentos em todos os momentos de nossas vidas, quando a gente percebe quem nós somos e quem são aqueles que nos seguem e concordam conosco e que fazem parte daquele grupo que nos alimentam às vezes o ego, lembremos que certo não é aquele que nos segue, que geralmente estamos perdidos, mas certos são aqueles que seguem o Mestre. Vamos ficar com ele, vamos lembrar, recordar que a sua grande mensagem foi a humildade e o amor. E quando hoje, em cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, queremos achar que encontramos qualquer tipo de verdade, e se essa verdade for distante da verdade do Cristo, temos a certeza que estamos no caminho errado. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.